Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Yo soy la profesora Elisângela. Eu vou trabalhar com ustedes língua espanhola para a segunda série da enseñanza média. Mas, como vocês já sabem, temos aqueles recadinhos super importantes antes, não é mesmo? Então vamos lá. Se você é aluno, tem acesso às plataformas digitais, o Classroom, por favor, faça a atividade obrigatória e assim você gerará a sua presença. Mas se você é aluno e não tem acesso às plataformas, não tem problema. Vai lá no seu colégio e busque as atividades impressas. Faça-as com muita dedicação, muito capricho e no dia combinado entregue-as na secretaria da sua escola. Tudo bem? Muito bem. Então agora, não sei se vocês lembram, nós estamos numa classe de espanhol e a aula passada falou sobre ¿crees que la publicidad refleja el modo de vida de las personas? En esta clase trabajamos os gêneros textuais, anúncio publicitário e notícia, o linguístico discursivo, expressões de opinião e léxico relacionado à temática. E na classe de hoje? Na aula de hoje, nós vamos continuar mais ou menos neste mesmo assunto, com o título Publicidade versus patrões de beleza. Nesta classe, vamos falar sobre gêneros textuais, anúncio publicitário e artigo, linguístico discursivo, ações no imperativo, léxico e expressões relacionadas à temática. Mira a imagem. Olhem para essa imagem, pessoal. Então, temos acá anos 50 e agora. Quando pensamos em patrões de beleza, generalmente o primeiro que nos vem à cabeça é o físico. Então, nós temos aqui a diferença dos padrões de beleza com o passar dos anos. Então, nos anos 50, era este o padrão de beleza e hoje em dia nós temos este padrão de beleza. Aqui não é se você concorda ou não com o padrão de beleza. Não é se você tem um corpo de um jeito ou de outro, só estamos falando como eram os padrões de beleza em cada época, tudo bem? A ver, lo que a sociedade predica como bello hoy estava lejos del estándar de beleza em la Idade Média, por exemplo. Então, o que a sociedade prega como belo hoje estava lejos, estava longe do que era pregado séculos atrás, digamos assim, né? Na Idade Média, com o passar do tempo, foi se modificando, foi cambiando. Atividade 1. A beleza é um valor importante em tu entorno? Por quê? Então, no meio onde você vive, a sociedade que você vive, a beleza é algo importante. E o que é essa beleza? É a beleza física? É como a pessoa é a inteligência? A beleza é importante no seu entorno, à sua volta? Se for importante, você vai responder com suas palavras. Aqui é uma pergunta pessoal. Se não for importante, você também responde com sua palavra. Então, pensa lá se a beleza é algo importante ou não e nós já voltamos para conversar mais um pouquinho, tudo bem?
E então, vocês têm uma ideia do que é essa beleza? Vamos observar aqui um pouquinho os padrões de beleza que nós temos nessa imagem. Nós temos homens, mulheres, negros, brancos, magros, gordos. O que é esse padrão de beleza? Bem, aqui eu não tenho uma resposta para vocês. Eu tenho a forma que eu penso, mas eu quero saber a resposta de vocês. Por isso que é uma resposta pessoal. E vocês é que vão me dizer quais são os padrões de beleza e se é importante no seu entorno. Tudo bem? Vamos a ler. Lê o fragmento da introdução do artículo científico de Carlos Fanjul Peiró, professor da Universidade San Jorge, Zaragoza, publicado na revista de Ciências Sociais Prisma Social. A preocupação por el aspecto físico e a imagem já não é algo ni centralizado en la mujer ni latente en el mundo del hombre. Ahora los hombres se cuidan y no ocultan. Los cuerpos magros y musculados de los modelos masculinos que imperan en determinados tipos de anuncios transmiten un paradigma estético de belleza al que van ligados, de forma connotada, valores socialmente deseables, tales como éxito, el poder, el estatus o el sexo. Mientras, enquanto que socialmente a las mujeres se les induce hacia la búsqueda de un cuerpo delgado, cuerpo magro, y estilizado. A los hombres se les conduce hacia el desarrollo muscular, desenvolvimento muscular, y la definición corporal. Por sua influência e repercussão social, a publicidade de determinados produtos e os modelos ali representados parecem erigir-se como de los fatores del macroentorno social, que influem no origen e desenvolvimento, como eu já havia falado, da bigorexia masculina fomentada, principalmente por la utilização estereotipada e objetada da imagem del hombre para atrair a atenção e o interesse de determinadas audiências e promover assim uma atitude de compra sobre os produtos ou serviços anunciados. Atividade 2. Que compreendes por essa frase? Agora, os homens se cuidam e não lo ocultam. Então, apareceu em determinado momento ali da notícia que os homens eles estão se cuidando tanto quanto as mulheres. E chega um determinado momento que aparece ali. Agora, os homens se cuidam e não lo ocultam. O que vocês conseguem entender por esse não lo ocultam? Letra A. Agora, os homens querem sair a viajar. Os homens querem viajar. Agora, os homens não se cuidam. Agora, os homens se ocultam. Ou letra D. Agora os homens se cuidam e não se escondem de nadie. Agora os homens se cuidam e não se escondem de ninguém. E aí, qual dessas opções vocês acham que mais tem a ver ali com agora os homens se cuidam e não se ocultam? Já voltamos com a resposta.
Então, pessoal, conseguiram chegar a uma resposta parecida com a tal frase ali que eu perguntei para vocês? Vamos ver qual seria? Então, o que compreendes por essa frase? Ahora los hombres se cuidan y no lo ocultan. Letra D. Ahora los hombres se cuidam e não se escondem de nadie. Então, este ocultar, eles não se ocultam, eles não se escondem. Se eles não se escondem, eles se escondem de nada e nem de ninguém. Este nadie é o nosso ninguém. Agora há pouco eu li para vocês esse texto em espanhol. Agora vamos voltar um pouquinho e lê-lo em português para ficar mais compreensível ainda? Então vamos voltar lá. Muito bem? A preocupação pelo aspecto físico e a imagem já não é algo nem centralizado somente na mulher no mundo, aliás, não é algo centralizado na mulher nem latente no mundo do homem. Agora os homens se cuidam e não se ocultam, não se escondem. Os corpos magros e musculosos dos modelos masculinos que imperam em determinados tipos de anúncios transmitem um paradigma estético de beleza a que se vão ligados, de forma conotada, valores socialmente desejados, tais como o êxito, o poder, o status e o sexo, enquanto que socialmente as mulheres se induzem até a busca de um corpo magro e estilizado. Os homens se conduzem até um desenvolvimento muscular e uma definição corporal. Por sua influência e repercussão social, a publicidade de determinados produtos e os modelos ali representados parecem eleger-se como um dos fatores do macroentorno social, que influi na origem e desenvolvimento da vigorexia masculina fomentada, principalmente pela utilização estereotipada e objetada da imagem do homem para atrair a atenção e o interesse de determinadas audiências e promover assim uma atitude de compra sobre os produtos e os serviços anunciados. Então, voltando lá um pouquinho para o texto, seria ali o culto ao corpo perfeito. Por que, entre aspas, perfeito? O que pode ser um corpo perfeito para mim, pode não ser um corpo perfeito para você, não é verdade? Mas basicamente é isso. Esse texto vai falar que os homens, assim como as mulheres, também estão se cuidando. E eles não têm vergonha de mostrar que eles querem um corpo mais torneado, digamos assim, musculoso para algumas pessoas. Isso é interessante, é o corpo perfeito. Já para outras não é tão interessante assim. Então, basicamente, é ali os cuidados com o corpo e também a publicidade. Por, de repente, você vê uma publicidade que mostra o corpo como sendo perfeito, você se encaixa ali, você quer ter um corpo igualzinho. Então, basicamente é isso, ok? Podemos continuar nossa próxima atividade? Atividade 3. Actividade 3. E no último parágrafo del texto, o autor habla de vigorexia masculina. Vocês lembram que em algum momento foi citado esse termo, vigorexia masculina? O que será que é uma vigorexia masculina? Letra A. Dejar de comer, comer pouco, buscar el cuerpo perfecto a qualquer preço. Então, dá uma pesquisadinha lá e o que será que é a vigorexia masculina? Logo, logo voltamos com a resposta correta.
Então, pessoal, descobriram o que significa o termo vigorexia masculina? Vamos descobrir juntos o que significa esse termo? Olha lá, então. A vigorexia masculina é o quê? É buscar o corpo perfeito a qualquer preço. Como eu já falei para vocês, a pessoa que ela tem essa vigorexia masculina, corpo perfeito para ela, lembrando que está entre aspas, pode não ser o corpo perfeito para mim, para você. Mas nesse caso, a vigorexia masculina, a pessoa tem uma ideia de um corpo perfeito e ela faz de tudo para poder alcançar esse objetivo, que é ter esse corpo que ela tanto sonha, que ela tanto almeja, ok? Vamos para a nossa próxima atividade? Atividade 4. Com base no texto, marca verdadeiro ou falso. Letra A. O mundo da moda, da estética e da beleza física interessam tanto à mulher como ao homem. Então, o mundo da beleza física, estética, interessa tanto para a mulher quanto ao homem, segundo o texto. Letra B. Em la opinião do autor, os ideais estéticos socialmente estabelecidos solo estão relacionados com critérios de saúde e bem-estar. Segundo o autor, então, os critérios de saúde, e estética, eles estão relacionados apenas com saúde e bem-estar. E letra C. Segundo o texto, a publicidade em geral divulga massivamente um determinado tipo físico masculino que é interiorizado e buscado por los homens. Então, segundo o texto, a publicidade ela nos mostra um tipo físico que, em geral, ele é massivamente determinante. Os homens, alguns, não estou falando todos, eles querem ser interiorizados e buscam isso a qualquer custo, a qualquer preço. Então, vamos lá. Verdadeiro ou falso? E já voltamos com as opções corretas.
Vamos lá então ver quais afirmações são verdadeiras, quais afirmações são falsas? A letra A é verdadeira. El mundo de la moda, la estética e la beleza física interessam tanto a la mujer como al hombre. No segundo texto, no mundo da beleza, tanto as mulheres quanto os homens se cuidam. A letra B é falsa. Em la opinião do autor, os ideais estéticos socialmente estabelecidos somente, estão relacionados com critérios de saúde e bem-estar. Não é somente os critérios de saúde e bem-estar que estão relacionados, por isso esta está falsa. E a letra C é verdadeira. Segundo o texto, a publicidade em geral divulga massivamente um determinado tipo físico masculino, que é interiorizado e buscado por los hombres. Então, acá temos verdadeiro, falso, verdadeiro. Los textos publicitários e el imperativo. La publicidad usa muchos recursos para llamar la atención del lector consumidor. Una de ellas es el imperativo. Vocês já ouviram falar nos verbos no imperativo? Em espanhol também, imperativo. Vamos ler aqui essas frases para ver se vocês conseguem lembrar o que são eles. Lo utilizam para persuadir, orientar ou instruir o leitor consumidor. Então, os verbos no imperativo, eles são aqueles verbos que dão uma ordem, digamos assim. Olha essa propaganda. Lipoescultura sin fibrosis. Remodela tu cuerpo e encuentra tu mejor versión. Olha os verbos no imperativo aqui. Remodela, encuentra. Atividade 5. Mira os anúncios publicitários. Então, nós temos aqui 2 anúncios bem parecidos com o anterior que eu tinha dito para vocês. Ele primeiro foi aquele que eu acabei de falar, vou relembrar. Lipoescultura sin fibrosis. Remodela tu cuerpo e encontra tu mejor versión. E o segundo, crea e modela o cuerpo que mereces. O que essas imagens têm em comum, pessoal? Dá uma observadinha, se são palavras, se são imagens, o que elas têm em comum? E logo, logo nós voltamos com a resposta correta. E então, descobriram o que as imagens têm em comum? Vamos descobrir juntos? Mira os anúncios publicitários. O que essas imagens têm em comum? Hablan sobre a ditadura del cuerpo e também usam verbos en el imperativo, como remodela, encuentra, crea e moldea.
Sendo assim, vamos para o nosso quiz, ver como estão os conhecimentos de vocês a respeito da publicidade e os padrões de beleza e também os verbos no imperativo. Sobre los patrones de belleza, marca a alternativa correcta. Letra A. Solamente las mujeres se preocupan con la apariencia. Solamente los hombres se preocupan con la apariencia. Hombres e mujeres se preocupam com a aparência. E o número 2. Mafalda, que é esta menininha simpática argentina aqui, usa o verbo comienza en el imperativo para. Então aqui nós temos a Mafalda e ela está falando uma coisa aqui, ó. Comienza tu dia com uma sonrisa e verás lo divertido que es ir por aí desentonando com todo o mundo. Comece seu dia com um sorriso e você vai ver como vai ser divertido você sair por aí rindo com todo mundo, se dando bem com todo mundo. Então, a Mafalda aqui, quando ela utilizou o verbo comienza, foi em que sentido? Ela estava dando instruções, dando conselhos ou dando ordens. Quando ela diz começa seu dia com um sorriso, ela está dando instrução, conselho ou ordem? Já voltamos com a resposta correta. E aí, chegaram à resposta correta? Vamos ver quais são elas? Sobre os patrones de beleza, marca a alternativa correta. É a letra C. Homens e mulheres se preocupam com a aparência. Lembrando que estamos falando sobre o texto. Naquele texto diz que homens e mulheres se preocupam com a aparência. 2. Mafalda usa o verbo comienza en el imperativo para.
dar conselhos. A Mafalda está dando conselhos. Ela está dizendo para você começar o dia com um sorriso. Então, começa. Este é um verbo que vai começar e está no imperativo. Está dando um conselho. Tudo bem? E que estudamos em la clase de hoy, chicos? Publicidade e patrones de beleza. Foi a nossa classe número 47. Hoje nós falamos sobre os gêneros textuais anúncio publicitário e artigo, linguístico discursivo, ações do imperativo, léxico e expressões relacionadas à temática. Espero que a aula tenha sido agradável, que vocês tenham aprendido coisas bastante interessantes e logo voltamos com nossa próxima classe de número 48. Hasta luego!